Muito bem, estamos aqui para lembrar que nos nossos leilões todo mundo pode se dar bem. Eu vou convidar agora o nosso outro convidado, eu vou chamar o nosso outro convidado para que ele venha aqui e explique o que aconteceu com ele. Ivo Grando, vem para cá! Aê, Ivo! O Ivo Grando é engenheiro agrônomo, formado na UEM e me conhece há muito tempo. E o Ivo leu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E aquele livro fala sobre leilões judiciais. É um livro que está na 10ª edição já. Ele é americano, mas é traduzido para o português. Já vendeu milhões de livros em todo o mundo. Não é só no Brasil, em todo o mundo. E esse livro comenta que uma das maneiras de fazer bom negócio é leilões judiciais. Leilões judiciais. O Ivo leu, se encantou pelo livro. E aí, coincidentemente, eu fui lá na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Maringá e fiz uma palestra para todos os engenheiros agrônomos de Maringá, que lá estavam. E o Ivo se encantou com a palestra. O que ele fez? Ele pegou o patrimônio dele, que ele tem formado, naquela época ele tinha 25 anos de formado, ele está com 50, ele formou com 24, tinha 25 anos de formado, e ele vendeu todo o patrimônio dele. Ele tinha um apartamento e um terreno onde ele iria construir a casa dos sonhos, tal, aquela casona bacana e tal. Ele vendeu o apartamento, ele vendeu o terreno, ele quase perdeu, ele botou em risco o casamento dele, porque a mulher dele falou, você está ficando louco, o que está acontecendo no nosso terreno que a gente comprou há tanto tempo para construir a nossa casa dos sonhos e tal? Ele falou, não, eu vou investir tudo em leilões judiciais. E ele fez isso. E agora ele vai contar o começo dele, como é que foi, a amargura, a angústia que os primeiros leilões que ele participou e é incrível, os primeiros dão errado. Mas que azar, isso acontece demais, as pessoas compram e no primeiro leilão dá errado. E aconteceu com o Ivo, o primeiro leilão deu errado. Porém, depois ele insistiu, porque ele conversava muito comigo, eu falava, não se preocupe, é assim, é normal, é isso mesmo que acontece. Você compra no primeiro, dá errado, compra no segundo, demora demais e dá errado. No terceiro vai dar tudo certo. Ivo, conta aí, foi mais ou menos isso que aconteceu? Foi, eu já vim acompanhando os leilões fazia 2 anos, né? Não entrei assim tão aventureiro, sempre tive a procura de algo que me desse retorno financeiro, porém nunca arrisquei. E acompanhei, daí não queria arrematar, mas não tinha o capital, aí eu desfiz do meu patrimônio para isso e arrisquei, né? É bem isso que o Serrano falou mesmo, porque a partir do momento que você desiste de alguns sonhos que você projetou, até o lado afetivo fica arriscado. Então você coloca isso também em jogo. Não tinha feito isso na minha vida até então, sempre joguei de uma forma segura, sempre, né, meus investimentos. E daí fazer isso aos 50 e poucos anos de idade é uma coisa realmente difícil. Foi puxado, foi duro. Foi puxado. Então eu comecei assim ainda, quando eu não tinha capital para investir, fui, experimentei na Justiça do Trabalho, fui lá, arrematei 3 ar-condicionados, né? Foi lá em Londrina. Londrina. Eu lembro disso. Foi embargado, o juiz negou, mas valeu a experiência, né? Aí depois arrematei mais outro bagulho lá no leilão para... Comprou um carro também que não deu certo. Carro que não deu certo. Lá no Sarandi. Sarandi, projetor, multimídia, né? Aí deu certo, né? Então aí eu fui conhecendo. E o meu primeiro arremate de imóvel aconteceu início praticamente de 2010, né? Que foi lá em Cambé. Em Cambé. Comprou sem ver, sem saber onde ficava, ele comprou entusiasmado pelas informações do leiloeiro. E aí, o que aconteceu? Embora eu tenha acompanhado, estudado, na hora de fazer, eu fiz totalmente ao contrário. Se eu tivesse ido ver aonde ficava, não teria arrematado, né? Não teria arrematado de jeito nenhum. Aí eu arrematei, disputei ainda, né, no leilão, e daí terminou o leilão, eu perguntei por um corretor de imóveis, para que lado da cidade fica o terreno? Ele nunca foi em Cambé, né? Foi a primeira vez que ele foi em Cambé, foi lá para comprar o terreno. Hoje eu não faço mais isso, então... Vai ver antes, né? Vai ver antes, estuda realmente o negócio, né? Então hoje eu não faço mais isso. Mas aí... A dose de sorte deu certo. Deu certo, e fala a verdade agora. Você comprou por X e já tem a oferta de quanto X no terreno há um ano. Isso faz um ano que nós estamos falando.
Quanto X? 3 vezes o valor arrematado. 3 vezes o valor. Isso porque ele comprou sem ir ver, hein, pessoal? Então você imagina. E aquele caso que você comprou lá em Campo Mourão, você foi ver, saiu de manhã, viu o terreno na parte da manhã e comprou na parte da tarde. Como é que tá aquilo? Você comprou por X e a turma já te ofereceu quanto X? A razão me dizia, não vá arrematar, não vá no leilão. E aí, na última hora, eu fui no leilão, fui lá e fiz uma proposta, a juíza acatou a proposta, né? E já 3 vezes o valor, praticamente, do valor arrematado, o imóvel vale, né? Então, senhoras e senhores, plateia, veja o que aconteceu com o Ivo. O Ivo, 25 anos de formado, pegou todo o patrimônio, vendeu. O primeiro ano deu errado, os bens que ele comprou voltaram para trás, mas ele não perdeu dinheiro. A mulher dele estrilando, brava, porque que negócio é esse? Você entrou num negócio que não existe, ninguém dos nossos amigos fazem isso, nenhum parente nosso compra, tal. Ele levou 25 anos para fazer o patrimônio dele. E em 1 ano e quase 2 anos agora, né? Em 2 anos, ele dobrou o patrimônio. Dobrou. No mínimo, né? No mínimo. Pode falar 3 vezes já, não tá? Não, que tem arremates que ainda não saíram. Ainda não saiu. Mas se sair aquele arremate aqui... Se sair, ótimo, né? Aí, ótimo. triplica. Aí é magnífico. É isso aí. Isso... Aê, Ivo! Parabéns! Que bom! Você que está em casa, você escutou a história do Ivo? Olha que coisa, ele levou 25 anos para fazer o patrimônio dele, a casa, o apartamento que ele mora e um terreno para onde ele ia construir a casa dele. 25 anos, ele escutou a palestra, ele viu o funcionamento do leilão, ele estudou. E aí ele vendeu o patrimônio que ele levou 25 anos para fazer e em 2 anos que ele está conosco na Leilões Judiciais Serrano, ele triplicou o patrimônio. E se a última arrematação que ele fez der certo, ele quintuplica o patrimônio dele. Isso em 2 anos. Levou 25 para fazer e em 2 ele triplicou. Parabéns pro Ivo, parabéns para você que está em casa, parabéns para a plateia que está aqui também. Agora,